A paz do Senhor Jesus a todos. Vou deixar uma palavra da parte do Senhor para o coração de vocês, mas antes vamos fazer a oração. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, peço ao Senhor que venha abrir os nossos corações para receber a Tua palavra, que nós venhamos sempre ficar firmes, com os olhos firmados em Ti. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos descansar em Ti, sabendo que no tempo determinado a promessa vai se cumprir na nossa vida. Muito obrigada por tudo, graças a Deus por tudo, amém. Então, a palavra de hoje está no livro de Abacuque, capítulo de número 2. O versículo de número 1, que está escrito: no tempo determinado. Eu só quero falar para você isso, no tempo determinado. Uma das coisas que nós que somos servos de Deus, somos escolhidos de Deus, precisamos focar em ficar firmes na presença de Deus, em ficar firmes na leitura da palavra, em ficar firmes na oração, em ficar firmes no jejum, em ficar firmes, segurados, agarrados na presença de Deus. Para que no tempo determinado, quando esse tempo determinado chegar na nossa vida, na nossa história, a promessa que Deus nos fez venha a se cumprir. Entenda que para tudo existe um tempo determinado, como está escrito no livro de Eclesiastes. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Quando você tiver essa firmeza na sua mente, que a promessa que Deus fez para você tem um tempo determinado para se cumprir, você não vai parar por qualquer luta. Você não vai se desesperar nem no vale da sombra da morte. Você não vai ficar. O Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consolam. Entenda que é um tempo determinado. E quando esse tempo determinado chegar na sua vida, não vai ter demônio que vai impedir você de vencer. Não vai ter dificuldade que vai impedir você de chegar lá. Não vai ter nenhuma voz contrária que vai impedir Deus de operar, como está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Quando Ele quer agir, é porque chegou o tempo. Quando Ele quer abençoar, é porque chegou o tempo. Porque para tudo há um tempo determinado. O que você não pode é desfalecer nesse tempo de espera. Você está no tempo da espera. E nessa espera a gente cansa. Nessa espera, se a gente não manter a chama da nossa fé acesa, ela apaga. Se a gente não selecionar o que a gente vai ver, o que a gente vai ouvir, a gente não vai ter força. A gente não vai estar alimentando a nossa fé. Nós precisamos entender, você precisa entender, você que é escolhida, você que é escolhido de Deus, que há um tempo determinado para a promessa se cumprir na sua vida. Então, o que nós temos que fazer enquanto esse tempo determinado não chegou, quando o tempo determinado chega, a promessa é estabelecida na terra. Lembra, Abraão e Sara, já velhos, avançados em idade. Abraão já tinha mais de 86 anos e a promessa não tinha se cumprido. Certo? Então, mas quando chegou o tempo, Sara era estéril e Sara já estava velha. E Sara não tinha mais nenhum costume das mulheres, ou seja, não tinha mais possibilidade para aquela promessa que Deus tinha feito se cumprir. Qual a promessa? A promessa era que Sara ia ser mãe, ela ia ter um filho.
Mas só que no tempo determinado, Sara foi, dentro do ventre de Sara foi gerado Isaac. Isaac, o filho da promessa. A promessa que Deus fez se cumpriu na vida de Sara e em Sara. Certo? Então, entenda, porque chegou o tempo determinado. Deus esperou todas as possibilidades acabarem diante do homem para ele operar o milagre. O tempo determinado chegou, a promessa se cumpriu. Isaac nasceu. Então, entendamos, nós não podemos deixar de buscar o Senhor, porque o tempo determinado da promessa na nossa vida ainda não se cumpriu. O tempo da espera é uma prova também. Ele prova a nossa fé. Ele prova se a gente vai perseverar. Ele prova se a gente vai retroceder. Porque a vontade de Deus não é que nós retrocedamos, não é que nós voltemos, é que nós prossigamos. Como está escrito, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prosseguindo para as que diante de mim estão. Está escrito, o apóstolo Paulo falou. Então, um homem usado por Deus, um homem temente a Deus, mas ele disse, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu preciso deixar no passado o que está no passado e olhar para frente. Senão nós não avançamos. E Deus quer que nós avancemos para que no tempo determinado Ele venha realizar aquilo que Ele prometeu. Então, que nós venhamos ficar com essa palavra, firmados em Deus, na sua palavra, na oração, no jejum. Nós não podemos deixar que nada tire o nosso foco. Você não pode deixar que tirem o seu foco, porque aquele que prometeu, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Certo? Então, que nós venhamos crer. Leia na sua Bíblia, Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se num tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se demorar a promessa se cumprir na sua vida, não volte, não pare, não deixe de buscar a Deus, porque no tempo determinado a promessa de Deus vai se cumprir. Como está escrito? Está escrito, em tempo determinado. Então, entendamos que no tempo determinado aconteça o que acontecer, a promessa vai se cumprir. Queira aqueles que queira que o inimigo não, a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Certo? Então, o que nós não podemos é deixar que esse processo do tempo nos pare. Esse processo do tempo nos faça desanimar. Façamos como Abraão, que se fortaleceu na fé, certo? Ele teve esperança de que a promessa ia se cumprir. Ele não desfaleceu, porque ele creu, né? E nós devemos crer, devemos esperar em Deus, porque esperar em Deus é esperar o melhor. Esperar em Deus é saber que eu não vou tomar a decisão errada, você não vai tomar a decisão errada, porque esperar em Deus é a melhor decisão que nós podemos fazer. É uma das melhores escolhas que nós podemos fazer, porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certa, certo? Então, que nós venhamos ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, fiquemos em paz. Amém. Graças a Deus.